Um bom dia, boa tarde, boa noite, não, ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Fala o professor David aqui. Como vocês passaram a semana? Como estão passando a semana? Vocês estão bem? Estão estudando? Estão trabalhando? Estão se divertindo? Enfim, espero que estejam fazendo tudo isso aí, principalmente estudando, tá? Colocando os estudos aí em dia. Bem, pessoal, nossa aula hoje é a nossa aula de artes, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o primeiro movimento artístico do ano de 2021. Claro que esse movimento não surgiu em 2021, né? Mas nesse ano letivo, o nosso primeiro movimento artístico será o surrealismo. Muito interessante esse movimento artístico, vocês vão gostar bastante, tá? Ele é muito interessante, com várias características que vão cativá-los, tá bom? Além desse movimento, a gente vai estudar também outros ao decorrer do nosso ano letivo, tá? Mas esse aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele tem várias características, a gente vai ver um vídeo também sobre ele, a gente vai ver algumas características sobre esse movimento artístico, como ele surgiu, toda a sua história, seus artistas, muitos artistas famosos que também tiveram grande influência na arte moderna. O interessante desses movimentos artísticos, pessoal, é que eles trazem uma contribuição para os outros movimentos artísticos. E eles sempre surgem em um momento de um conflito ou de algo que perturbou drasticamente a sociedade, de forma que artistas e pessoas do mundo todo se revoltam, se opõem e dessa forma de se opor eles fazem justamente eles realizam justamente esses movimentos artísticos, tá bom? Mas antes de eu começar a falar para você sobre o que é esse movimento artístico e sobre o que são os movimentos artísticos, deixa eu primeiro colocar o nosso cabeçalho aqui, tá? Antes que eu fale, eu coloque. Pronto. Temos aqui nosso quadro virtual, tá bom? Legal. Pronto, pessoal. Então, vamos lá, vamos analisar algumas características desse movimento artístico. Algumas pessoas ainda chegam a questionar, professor, qual é exatamente a importância de um movimento artístico? Gente, como eu já tinha explicado para vocês até nas aulas anteriores, cada movimento artístico ele tem a sua função, ele é importante na nossa sociedade. Como eu já disse aqui também na aula agora, cada movimento, na maioria das vezes, ele surge em contraponto a outra coisa. Ele surge como forma de revolta, como forma de protesto, como oposição, como um protesto, uma reivindicação de algo. E todos esses movimentos artísticos, quando nós entendemos o contexto em que eles foram criados e fundados, nós percebemos que eram contextos conflituosos, com problemas, com dificuldades, e foram justamente essas dificuldades que fizeram os artistas criarem esses movimentos. Não foi simplesmente uma ideia de, vamos simplesmente decidir criar um movimento sem nexos, né, como é, por exemplo, o dadaísmo, que vocês também vão estudar, e vamos deixar por isso mesmo. Não, gente, não é assim que funciona, não foi assim que funcionou as coisas. Teve todo um contexto para que isso pudesse acontecer, tá bom? Então é justamente por isso que eu peço a vocês que vocês tenham atenção nesses movimentos artísticos, entendam a sua função, entendam o porquê dele ter surgido, tá bom? Então, ó, eu vou aqui compartilhar com vocês aqui um artigo de forma resumida, de forma sintetizada, bem sintético, do Brasil Escola, tá?
É um artigo falando, resumindo aqui o surrealismo, a gente vai focar nas informações mais relevantes e em seguida a gente vai ver um vídeo também falando sobre algumas das obras do surrealismo e alguns dos artistas, tá bom? Então, o surrealismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa, cujo marco inicial foi o Manifesto Surrealista de André Breton, publicado em 24. O surrealismo criticou a racionalidade burguesa em favor do maravilhoso, do fantástico e dos sonhos, abarcando uma grande quantidade de artistas. Entre eles podemos citar na literatura André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault e outros. Nas artes plásticas, João Miró, Marx Ernst, Salvador Dalí, etc. Um dos objetivos do surrealismo era resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade, pela criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade. Essa perspectiva levou esses artistas a buscarem inspiração na obra do psicanalista Sigmund Freud, trazendo para sentido para a arte o irracional e o inconsciente, explorando o imaginário e os impulsos ocultos da mente. Nesse sentido, algumas técnicas de produção artística adotadas foram a escrita e a pintura automática, pois seriam formas de transcrição imediata do inconsciente, buscando assim driblar os controles conscientes do artista, com a liberação das imagens que lhe surgiam à mente e de seus impulsos primitivos. Ou seja, em suma aqui, pessoal, o que acontece aqui com esse movimento? Vamos lá. Primeiro a gente viu que ele surgiu na Europa, vamos para o nosso quadro virtual aqui. Ele surgiu aqui na Europa, surrealismo. Surgiu na Europa, tá bom? Em 24. E qual foi o objetivo do surrealismo? Lembra que eu disse para vocês qual era o objetivo do surrealismo? Ele tinha como objetivo resolver como se fosse um conflito da burguesia. Naquele tempo a gente sabe que a burguesia era aquele povo que tinha dinheiro, né? O povo que retém o dinheiro, que tem o dinheiro. Né? Então eles estavam meio que criticando essa racionalidade em favor do maravilhoso. Como assim? Aquela perspectiva que os burgueses tinham das coisas perfeitas, sinteticamente falando, das coisas perfeitas esteticamente falando, apenas a aparência. Então, os burgueses, eles eram totalmente materialistas. Eles focavam apenas no material, no físico, no ter, no possuir. Então, essa necessidade de ter algo, sabe, fisicamente maravilhoso, fez com que esse artista criasse esse movimento surrealista, tá? Que é realmente é um movimento surrealista, porque você vai analisar e vai ver que as obras são surreais, obviamente, tá bom? Porque são coisas fora de comum também, com traços diferenciados, tá bom? E um dos maiores, talvez assim, né, influenciadores desse movimento foi André Breton, né? André Breton foi um dos maiores influenciadores aí uh, dessa arte, né? Pronto. Fiz um resumo aqui para ajudar vocês, tá? Bom, então, quais são algumas das características desse movimento artístico aí? Uma arte irracional e inconsciente, pessoal, era o objetivo, tá? Uma arte irracional, inconsciente, deixando a mente livre todo tipo de Bom,
Como assim deixa na mente livre todo tipo de influência, professor? De forma que os artistas pintavam, pessoal, longe de todo tipo de influência. Eles pintavam o que a mente pintava, o que a mente queria fazer, tá? Eles tentavam entrar em um modo assim de inspiração interna e usar apenas aquele de dentro, sem deixar o externo influenciado, tá bom? Deixar seus impulsos cognitivos trabalharem, tá? Pronto, basicamente essas são as características desse movimento artístico. Então você já vê que, por ser uma arte irracional, ela certamente também não vai ser aquela arte bonitinha, né, que a gente coloca na nossa sala, na nossa cozinha, né? Certamente ela vai ter uns traços mais diferenciados, mais variados, como a gente pode dizer, né? E esses traços justamente têm relação com essa irracionalidade, com essa inconsciência, né? Com esse deixar né? Então é muito interessante. Pronto, vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo com algumas das obras do surrealismo, tá bom? E alguns dos artistas. Pronto, pessoal. Então, assistam esse vídeo aí. Ele fala um pouco, é um vídeo da Luana Brescovitz, tá bom? E assistam esse vídeo aí, é um resumo de algumas das obras do surrealismo, tá? Analisem as obras com cuidado, beleza?
Ok, pessoal, então vamos fazer agora uma das análises que a gente fez, baseado naquelas características que a gente anotou. Eu estava aqui observando, cada uma melhor do que a outra, né? Realmente são obras bem reflexivas, que fazem com que você reflita sobre aquilo. Eu acho muito interessante esse tipo de obra. Para mim, a arte ela tem que me fazer refletir sobre alguma coisa. Se eu não refletir sobre aquilo, para mim não é arte. Então, a arte moderna não tem tanto essa reflexão quanto essas artes antigas, né? Assim, eu digo antiga do século XX, século XIX, mas também temos vários artistas, né, da arte moderna, como Tasso do Amaral, por exemplo, né? Anita Malfatti, enfim. Mas vejam, cadê? Vejam, eu olhei essa arte, essa obra e vejam que interessante, cara. É uma coisa contrária, sabe? A gente vê violões no chão, a gente vê um relógio gigante no chão, como se a árvore estivesse crescendo por dentro da casa, estivesse tomando lugar dela, como se fosse algo desse tipo, sabe? É muito interessante. Olha que reflexão a gente faz aí, veja. Indo contra aquela estética dos burgueses e muito além disso, né? O surrealismo ele vai muito além disso. São muitas outras características que a gente vai abordar também futuramente. Mas vejam, que interessante. Olha, todos esses recursos aí, o relógio no chão, sabe? Os violões, como se fosse uma porta para entrar na casa por dentro, sabe? Nossa, é muito interessante, velho, muito interessante. Tem outra aqui também. Veja, a gente chega numa reflexão aí, né? Então, um caminho para casa, só que entre esse caminho ele passa aí por um mundo, um planeta, né? Olha quantas características a gente encontra aí nessa obra. Então, gente, são obras reflexivas. Uma pessoa olhar isso aí, e não ficar curioso e querer saber o contexto disso é impossível, é impossível, tá? E claro que a gente vai analisar ainda, né, vamos ter mais aulas sobre surrealismo. Essa aula não foi suficiente, tá? Ainda mais devido ao nosso pouco tempo aqui, eu não vou nem poder mostrar para vocês os artistas dessa obra. Então, nós ficará para a nossa próxima aula de artes. A gente vai continuar falando sobre as características e os artistas do surrealismo e como eles influenciaram na formação de outras artes, tá bom, gente? Então a gente fica por aqui, tá? Se vocês quiserem esse vídeo aí, tá bom? O nome é Obras Surrealistas, tá bom? É de Luana Brescovitz. Deem uma olhada depois, confiram no YouTube. O artigo também de Brasil Escola fala mais sobre essas características. Na próxima aula a gente vai estudar mais sobre as características do surrealismo. A gente vai ver também alguns artistas e como eles influenciaram esse mundo artístico, qual foi a sua influência, qual foi a sua relevância. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Estudem isso aí, gente. Pesquisem sobre o surrealismo. Vejam obras do surrealismo. Vejam, comparem. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Que vocês só vão conseguir entender o contexto da obra se vocês só vão conseguir entender a obra se vocês analisarem o contexto daquela obra. É impossível pegar, por exemplo, só essa imagem aqui. Em alguns casos isso é possível, claro. Dependendo das características presentes na obra, é possível fazer uma decodificação do que aquela obra quer transmitir, quer expressar. Mas observando nesse ponto, vejam, a gente vê apenas um carro, uma estrada, um planeta em uma casa. Certamente é necessário um contexto aí para que a gente consiga chegar na intenção do artista ao propor essa obra. Então, para isso, a gente precisa analisar o contexto da obra, né? A gente precisa analisar o contexto dessa, dessa obra específica aí, o ano também que ela foi feita, em qual o motivo, qual o propósito, enfim. São várias questões para serem consideradas, tá bom, gente? Então, ó, pesquisem aí e qualquer dúvida vocês sabem, vocês podem contar comigo lá no Class App, que eu estou à disposição de vocês por lá, tá bom? Deixa eu terminar esse vídeo aqui, tem algumas obras para a gente ver, mas pronto. Ele parou nessa daí. Olha que interessante. E muito bem feita, né?
Os detalhes são perfeitos, os detalhes. Muito bom. Ok, gente. Muito bom, muito legal mesmo, tá? E, bom, pessoal, como eu falei, pesquisem, estudem sobre esse movimento artístico. O máximo que vocês puderem, tá bom? Pesquisem aí. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá, tá? Vou colocar a anotação aqui das características. Ela passa muito rápido, né? Não dá nem tempo da gente ver os artistas. Pronto, essas aqui são algumas características e aí um pequeno resumo, tá? Não tem por que a gente anotar tudo, queremos apenas aqui saber o necessário sobre esse movimento, tá? Então, eu vou deixar aqui 30 segundinhos para vocês copiarem as características e em seguida finalizar a transmissão. Pessoal, tenham uma boa semana, fiquem com Deus, bons estudos para vocês e bom descanso. E vejo vocês na nossa próxima aula. 30 segundinhos e depois eu finalizo aqui. Tchau, gente. Até a próxima.